Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada, o nosso ateliê de ensino. Hoje vou compartilhar com vocês a continuação da aula da confecção da nossa blusa Clea em crochê. Neste mês de março, em homenagem ao mês das mulheres, o meu curso online de roupas de crochê está com 35% de desconto. Não perca esta oportunidade de desbloquear a sua criatividade com esse desconto especial. Torne-se uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinha, saídas de banho. Em seguida, tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois, temos o 5º módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clique aqui no link que deixei na descrição do vídeo ou no comentário fixado e garanta esta oportunidade de adquirir o curso com 35% de desconto. Agora vamos confeccionar nossa peça. Concluindo aqui a carreirinha, fiz aqui 7 pontos leque. E aqui, olha, eu já fiz uma corrente, agora eu vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo em cima dele. 6 correntinhas, viro a minha peça, venho aqui no ponto leque, faço um ponto baixo. 3 correntes, e vou fazer o meu ponto de laçada aqui nos pontos baixos. Vou seguir fazendo esse ponto até chegar aqui no último ponto leque. Estou concluindo a carreirinha de laçadas, veja só. Sempre que a gente for fazer uma carreirinha de laçadas, e vamos iniciar e finalizar da maneira que vou fazer agora, para todos os tamanhos. Fiz aqui 3 correntes, eu vou inserir a agulha aqui num ponto leque, vou tirar uma laçada, e agora eu vou vir aqui no primeiro ponto alto, vou tirar outra laçada, e agora eu fecho tudo junto. 2 correntes, laço aqui na agulha, viro a minha peça. Venho aqui no ponto de laçada e vou fazer meu ponto leque. Faço aqui 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Uma correntinha e um ponto baixo em cima do ponto baixo. E sigo fazendo os meus pontos leque normalmente até o final da carreira. Sempre que eu for iniciar uma carreira de ponto leque, iniciar ela dessa maneira. Para finalizar, eu vou finalizar essa carreira com meio ponto. Eu vou estar intercalando. Uma carreira eu finalizo com meio leque e a outra com o leque inteiro. E assim a gente vai intercalando. E aí, o que acontece? Para mim, que estou fazendo o tamanho P e o médio, a gente vai fazer um total de 4 vezes a repetição dessa duplinha. Veja que aqui, olha, ficamos com 4 repetições. E aqui vamos fazer com 4 também. Para o tamanho G e GG, são 6 repetições dessa duplinha no total. Lembrando sempre que uma carreirinha vai terminar com meio leque e a outra com um leque inteiro. Vai ser dessa maneira. Aqui, nessa parte interna da gola, sempre vamos iniciar a carreirinha de ponto leque desta forma aqui. E aí a gente segue dessa maneira, repetindo essa duplinha de pontos. A gente segue repetindo essas 2 duplinhas até alcançar a quantidade de vezes que a gente precisa para o tamanho que a gente está fazendo. Sempre vamos finalizar a carreirinha de laçada igual finalizamos aqui na carreira anterior. E sempre vamos iniciar a carreirinha de ponto leque da maneira em que fizemos aqui, certo? Independente se finaliza com meio leque ou com leque inteiro. Sempre vamos iniciar e finalizar dessa maneira em que fizemos agora. Eu vou seguir fazendo as próximas repetições, volto com elas prontas. Fiz aqui, olha, as 4 repetições no meu ponto fantasia
Veja que aqui na parte da manga sempre eu finalizo igual, olha. Está dessa maneira. E aqui para a gola, olha, tem uma leve abertura na diagonal, que é a gola. Agora, eu vou fazer 4 carreirinhas, igual eu fiz aqui, olha, de ponto sobre ponto, de ponto alto, fazendo ponto sobre ponto. Para o tamanho P e M são 4, para o tamanho G e GG são 6 carreirinhas no total. Vamos iniciar e finalizar da mesma maneira que fizemos aqui, nessa faixinha aqui. Vou iniciar aqui ela fazendo 2 correntes, laço com agulha, virou minha peça. E vou fazer mais 3 pontos altos e deixar na minha agulha, porque eu vou iniciar a carreira fazendo uma diminuição. Feito isso, fecha tudo junto, coloca o marcador bem aqui neste ponto em que eu acabei de formar. Esse marcador, para mim, saber só onde está o fechamento do ponto, porque na volta a gente acaba se perdendo. Então, para mim não inserir a agulha no lugar errado, eu vou colocar esse marcador aqui. Agora, é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Sempre vou fazer diminuição aqui para a parte da gola, igual fizemos aqui nessa parte. E aqui é basicamente isso, fazer 4 carreirinhas para o tamanho P e M de ponto alto, fazendo ponto sobre ponto e sempre fazendo a diminuição aqui na lateral onde fica a gola. Fiz aqui, olha, as 4 carreirinhas de ponto alto com diminuição aqui na parte da gola e reto aqui na parte da manga. Olha como ficou. Vou mostrar para vocês a medida. Aqui para a parte do ombro, isso aqui vai ficar no ombro, certo? Medindo 13 centímetros aproximadamente, olha. E aqui, para a altura da manga, 23 centímetros, olha. Agora, a altura da gola, veja que ela inicia nesta carreira, a altura da gola, 11 centímetros. Depois que eu fiz a minha última carreirinha aqui, olha, veja que eu fiz o fechamento. Agora eu vou tirar uma laçada, estender e cortar o fio. Eu estendo essa alcinha bem grandinha, mais ou menos 20 a 30 centímetros. Agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, vamos fazer deste lado, na outra lateral. Estou aqui com a laçadinha de início pronta, fio e agulha posicionado em mãos. Vou vir aqui, olha, onde está o marcador de ponto, vou retirar ele. Vou vir aqui, olha, bem aqui nesse meio ponto leque. No primeiro pontinho aqui em cima, eu vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo o meu fio do novelo. Feito isso, faço uma corrente, viro a minha peça e vou fazer um ponto baixo aqui neste mesmo lugar. Três correntes e vou começar agora a fazer os meus pontos de laçado. Infelizmente, aqui para esta parte, como são carreiras de ida e volta, vai ter carreirinhas que os nossos pontos altos vai ficar no avesso. Olha, eu vou fazer aqui os meus pontos de laçada até chegar no meu marcador de ponto, que está bem aqui, olha. Veja só. Finalizando aqui a minha carreirinha de laçada, já fiz as 3 últimas correntinhas, agora eu venho aqui no ponto em que está o ponto leque e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes e vamos agora começar a fazer a nossa faixinha de ponto alto, igual fizemos aqui, olha. Vamos fazer da mesma maneira. Vou fazer agora 3 pontos altos e deixar na minha agulha para mim iniciar a carreira com diminuição. Feito isso, fecho tudo junto e coloco o meu marcador de ponto aqui. Agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. A gente vai fazer aqui essa parte da mesma maneira em que fizemos
aqui nessa lateral, vamos fazer aqui, do mesmo jeito, seguindo a mesma dinâmica de diminuição, a mesma quantidade de pontos para cada carreira. Eu vou fazer ela aqui todinha, aí eu volto com vocês com ela prontinha para a gente começar as costas. Eu não vou mostrar como fazer essa lateral porque é igual a esta. O que muda é somente a direção da diminuição, que aqui era lado direito e aqui é lado esquerdo, certo? É o que muda, mas fora isso, vocês vão seguir a mesma dinâmica. Concluí aqui, olha essa parte da manga da frente, como ficou, certo? Olha, ficou bem feitinha. Vou mostrar para vocês a medida que ficou aqui na abertura da parte de cima. 28 centímetros. Olha, aqui, né? Essa parte aqui de cima. Agora, vamos fazer as costas. Veja que dos dois lados eu deixei uma sobra de fio de mais ou menos uns 30 centímetros, tá? Pra gente fazer o arremate e costura. Eu vou virar agora a minha peça de costa. Veja só. E vamos começar a fazer as costas da peça. Estou aqui com uma laçadinha de início pronta, fio e agulha posicionada em mãos. Vou pregar aqui, olha, bem nesse cantinho onde está essa ponta de fio. E vou inserir aqui, olha, bem no pezinho desse ponto baixo. Bem aqui no pezinho do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo esse fio do novelo. Feito isso, agora eu vou fazer uma corrente e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente. Vou vir aqui no pezinho do ponto leque e vou fazer um ponto leque. Eu vou pegar aqui apenas uma alcinha desse ponto. Feito o ponto leque, faço uma corrente, venho aqui, olha, no pezinho desse ponto de laçada e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, vou aqui no próximo ponto leque, no pezinho dele, vou pegar apenas uma alcinha daqui do ponto de base e vou fazer um ponto leque. Feito o ponto leque, faço uma corrente e agora eu venho aqui, olha, bem aqui no final da alcinha dessas correntinhas, bem aqui no pezinho dela, olha, bem aqui no final, eu vou inserir a agulha aqui e fazer um ponto baixo. Uma corrente. E agora, a gente vai fazer o nosso ponto leque nos pontos de laçada. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou pular essas correntinhas e aqui no ponto de laçada, eu vou fazer o meu ponto leque. Veja que a partir de agora, a gente faz da maneira em que a gente já vinha fazendo nossos pontos fantasia, fazendo o ponto leque em cima dos pontos de laçada. Feito aqui o ponto leque, uma corrente, ponto baixo em cima do ponto baixo. Eu vou seguir fazendo os pontos leque, normalmente nos pontos de laçada, até chegar aqui, olha. Nessa outra partezinha, onde eu vou finalizar com vocês. Estou chegando aqui, olha, estou chegando aqui no final da carreira, veja só. Falta só esse pedacinho da manga para fazer. Já fiz aqui o meu último ponto leque, no último ponto de laçada e uma corrente. Agora, eu vou vir aqui, olha, no pezinho bem aqui onde eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Uma corrente e vou vir aqui no pezinho do ponto leque, vou pegar apenas uma correntinha aqui deste lugar, olha, e vou fazer outro ponto leque. Feito isso, faço uma corrente
Venho aqui, olha, no pezinho desse ponto de laçada, bem aqui, faço um ponto baixo, uma corrente, vou no pezinho do ponto leque, pego apenas uma alcinha desse ponto de base, faço outro ponto leque. Feito o ponto leque, faço uma corrente, venho aqui, olha, nesse ponto baixo, veja que depois dessa correntinha, bem aqui no ponto baixo, bem no pezinho dele, eu vou fazer um ponto baixo. 6 correntinhas, viro a minha peça, e aqui no avesso, eu vou vir aqui no ponto leque, vou fazer um ponto baixo, 3 correntes, venho aqui neste ponto baixo, bem no pezinho dele, tiro uma laçada, estendo, laço o fio na agulha, no mesmo lugar eu tiro mais uma laçada, tiro as laçadas da agulha e tiro as 2 alcinhas da agulha. 3 correntinhas, ponto baixo no ponto leque. 3 correntes, venho aqui, olha, no pezinho do ponto baixo, bem aqui embaixo, olha. Tiro uma laçada, laço na agulha, tiro mais uma laçada e estendo. Agora, tiro as laçadas da agulha e tiro mais 2 laçadas da agulha. 3 correntes, ponto baixo no ponto leque. 3 correntinhas. Veja que agora a gente tem 2 carreirinhas de ponto baixo. Agora, a gente segue fazendo as laçadas normalmente. Ao invés de eu fazer no pezinho no ponto baixo, eu vou fazer aqui no ponto leque as minhas laçadas, do jeito que a gente já vinha fazendo. O diferencial ficou somente para a parte da manga, que é esse trechinho aqui, tá? Aqui a gente já tá fazendo a parte do corpinho da blusa, olha, que é o corpinho da blusa. Eu vou seguir fazendo aqui os meus pontinhos, olha, eu tô fazendo assim, olha, para vocês verem, para ficar mais esclarecido. Eu vou seguir fazendo aqui até chegar no final da carreira, que fica bem aqui na outra ponta. Estou concluindo aqui a carreirinha, veja como está ficando, olha. Aqui eu já fiz a parte do finalzinho, olha, fazendo as laçadinhas no pezinho do ponto baixo, nesses 2 lugares. E agora, eu já fiz aqui, olha, 3 correntes, eu vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto baixo. Feito isso, agora a gente vai iniciar a próxima carreirinha de ponto leque. Eu inicio fazendo um ponto de meia, igual eu fiz aqui na frente. Veja que eu iniciei com a primeira carreira de ponto leque normal, a segunda já foi com meia. Então, eu inicio aqui fazendo 3 correntes, laço na agulha, viro minha peça, venho aqui no mesmo ponto de base dessa alcinha de corrente e faço mais 3 pontos altos. Feito isso, faço uma corrente, venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou aqui no ponto de laçada, faço um ponto leque. Eu vou estar fazendo aqui na parte de trás a mesma coisa em que eu fiz na frente. Da mesma maneira que eu iniciei e finalizei os pontos, eu vou estar fazendo aqui atrás. Feito aqui o ponto leque, faço uma corrente, venho aqui no ponto baixo, faço ponto baixo. Uma corrente e vamos seguir fazendo assim até chegar ao final da carreira. E vamos finalizar aqui com um ponto de meia, igual fizemos aqui na frente, olha. Veja que aqui na frente, vamos virar assim para vocês verem. Eu fiz a primeira repetição da duplinha de pontos foi um ponto leque normal, a segunda eu finalizei com um ponto de meia. A terceira, finalizei com um ponto leque normal, inteiro. A gente vai fazer da mesma maneira. Veja só. Aqui na frente fiz aqui 3 vezes a repetição da duplinha e depois essa faixa de ponto alto, com 4 carreirinhas. Para o tamanho P e M, vocês vão fazer da mesma forma, repetir por 3 vezes
a duplinha de ponto e em seguida 4 carreirinhas de ponto alto. O tamanho G e GG são 5, aqui para esta parte, 5 vezes que vocês vão repetir, e aqui são 6 carreirinhas de ponto alto. A gente vai fazer dessa maneira, aí eu volto com vocês com essa parte pronta. Veja que aqui atrás, eu já estou na segunda repetição do meu ponto fantasia, tá? Eu vou fazer por 3 vezes no total, e em seguida 4 carreirinhas de ponto alto, fazendo ponto sobre ponto. Aí eu volto com vocês para a gente partir para a próxima repetição. Fiz aqui esse trechinho, como eu falei para vocês, fazendo aqui, repetindo por 3 vezes o ponto fantasia, olha como ficou, e em seguida 4 carreirinhas de ponto alto, fazendo ponto sobre ponto. Carreiras de ida e volta, veja só. Agora, eu vou fazer a mesma quantidade de repetições que eu fiz aqui na frente de ponto fantasia. Veja que aqui eu fiz por 4 vezes. Eu vou fazer a mesma coisa aqui atrás, vou repetir por 4 vezes a duplinha de ponto fantasia, lembrando sempre que eu vou fazer essa repetição seguindo essa dinâmica aqui, olha, para iniciar e finalizar cada carreira. Depois que eu fazer as 4 repetições, aqui para o tamanho que eu estou fazendo, eu vou fazer em seguida 4 carreirinhas de ponto alto, ida e volta, tá? Não vai ter divisão de pontos, paragola, nada. É somente começar aqui no início da carreira, fazer até aqui no final e depois voltar. Serão carreiras de ida e volta, sem nenhuma divisão de pontos ou alguma outra coisa diferente. É ponto sobre ponto. Vamos fazer carreiras de ida e volta. Vamos repetir por 4 vezes a duplinha de ponto fantasia e em seguida 4 carreirinhas de ponto alto, tá? Veja que vai ficar igual fizemos aqui, só que o que muda é que aqui, olha, a gente repetiu por 3 vezes apenas, e agora a gente vai fazer 4, e em seguida 4 carreirinhas de ponto alto. Eu vou fazer isso, aí eu volto com vocês. Lembrando que o tamanho GGG são 6 vezes aqui para o ponto fantasia e 6 carreirinhas de ponto alto. Fiz aqui o meu grupinho de pontos, veja que eu fiz os 4, repeti por 4 vezes a minha duplinha de ponto fantasia, como eu havia dito para vocês, e em seguida fiz 4 carreirinhas de ponto alto. Aqui está uma lateral e aqui está a outra. Veja que são carreiras de ida e volta, não tem divisão de ponto, não tem abertura nenhuma, como eu fiz aqui na frente. Agora, eu vou fazer mais um grupinho deste daqui de ponto fantasia. Vou repetir por 4 vezes essa duplinha, da mesma maneira em que eu tenho feito nessa parte aqui, tá? Aqui para o tamanho P. O tamanho GGG são 6 vezes. Vou fazer aqui a repetição de 4 vezes a minha duplinha de ponto fantasia, com carreiras de ida e volta, aí eu volto com vocês com ela prontinha. Concluí aqui a minha repetição do ponto fantasia, repetir por 4 vezes, seguindo a dinâmica que eu já venho fazendo, né, para que a lateral fique reta, veja só. Agora, eu vou fazer 2 carreirinhas de ponto alto, fazendo ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição. Para o tamanho P e M são 2 carreirinhas, para o tamanho G e GG você vai fazer 4 carreirinhas, tá? Eu vou fazer essas 2 carreirinhas, elas vão ter a mesma quantidade de pontos dessas outras 2 faixinhas de ponto alto em que fizemos. Aí eu volto com vocês com ela prontinha. Fiz aqui as 2 carreirinhas de ponto alto, fazendo carreirinhas de ida e volta. Olha como que está aqui essa parte de trás. E agora, eu vou fazer aqui mais 2 carreiras de ponto alto para a gente finalizar a parte de trás. Porém, a gente vai começar a fazer agora a gola na parte para as costas da blusa. Para isso, a gente vai fazer da seguinte maneira. Você vai contar a quantidade de pontos que ficou a sua peça aqui na parte de cima. Aqui no meu caso, tenho 33 pontos, contando com o ponto da diminuição. Lembrando que a diminuição de 4 pontos que temos aqui, ele transformou em apenas 1. Então, a partir dele, eu tenho 32 pontos altos e, contando com essa diminuição, fico com 33.
Eu vou vir aqui na parte de trás e vou pegar esses 33 pontos mais 7. Para todos os tamanhos, você vai acrescentar 7 pontos. Aqui no meu caso, eu vou ficar com 40. Então, eu vou pegar o meu marcador de ponto e vou contar da manga para a gola 40 pontos e vou colocar o meu marcador. Lembre-se que a alcinha de início também vale como um ponto, tá? Essa alcinha de início. Olha, aqui no ponto 40 eu coloco o meu marcador de ponto. Veja só. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar da manga para a gola 40 pontos. E vou colocar o meu marcador no ponto 40. Pronto. Fiz aqui a minha marcação para as duas laterais. Vou aproveitar que o meu fio está para este lado e vou fazer essa lateral primeiro. Vou fazer aqui, olha, vou iniciar fazendo. Vou fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laçar o fio na agulha e seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 3 pontos de base para chegar no marcador. Quando estiver faltando 3 pontos para chegar no meu marcador, aí eu volto com vocês. Mas até lá, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Para todos os tamanhos, você vai fazer dessa maneira. Um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 3 pontos para chegar no marcador. Fiz aqui os meus pontos altos, falta 3 pontos para chegar no marcador. Vou retirar no meu marcador e vou fazer agora 4 pontos altos e deixar na minha agulha, para mim fazer a diminuição. Feitos 4 pontos, veja só. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fechar tudo junto, fazer 2 correntes, laçar o fio na agulha e virar a minha peça. Vamos iniciar a carreira com diminuição. Vou aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto e deixar na agulha. Vou no próximo, faço o meu segundo ponto alto e deixo na agulha. E agora eu vou fazer o terceiro ponto alto e deixar na agulha. Fecho tudo junto. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final da carreira. Prontinho, fiz aqui meus pontos altos. Agora eu vou aqui, olha, depois que eu fiz o último ponto, eu vou fazer uma corrente, estender a alça mais ou menos 30 centímetros e cortar o fio. Agora vamos fazer a outra lateral. Estou aqui com a laçadinha de início pronta, fio e agulha posicionada em mãos. Vou vir aqui na minha alcinha de início, bem aqui no início. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, prendendo o meu fio do novelo. 3 correntes. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 3 pontos de base para mim chegar no marcador. Eu vou fazer aqui a mesma coisa que fiz do outro lado. Aí eu volto com ele prontinho para a gente dar continuidade com a próxima etapa. Fiz aqui a outra lateral, veja só como ficou. Cortei o fio deixando uma sobra de mais ou menos 20, 30 centímetros. E agora vamos fazer a costura. Eu já fiz a costura nessa outra lateral, veja só. Fiz a costura aqui em cima e no avesso também. Agora a gente vai fazer deste lado. Estou aqui com a agulha de tapeceiro. Vou pegar aqui este fio que está na parte interna da gola e vou inserir aqui na minha agulha. Agora, eu vou vir aqui, olha, vou posicionar dessa maneira a minha peça, frente com frente. Vou vir aqui de cima para baixo, sempre eu vou dar as laçadas de cima para baixo. Eu venho aqui no meu primeiro ponto de base, insiro a agulha pegando apenas uma alcinha do ponto de base, que é a alcinha de fora, e vou vir aqui, olha, nesse primeiro ponto de base dessa peça de baixo, pegando a alcinha de fora também, fazendo desta forma.
Vou no próximo ponto de base, insiro a agulha de cima para baixo, pegando as alcinhas de fora do ponto de base. Sempre os pontos que estão na mesma direção, tá? Se é o terceiro ponto aqui, aqui também vai ser o terceiro ponto. É o mesmo número. A gente vai fazendo assim, olha, até chegar no final da carreira. Fiz aqui umas 5 laçadinhas, puxo. Aí eu sigo, sempre fazendo desta forma. Faço aqui umas 5 laçadas em 5 pontos de base, desta maneira, olha. Veja que eu não puxo muito, eu só faço as laçadas. Depois, eu pego, depois que eu fiz aqui o número X de laçada, eu puxo o fio ajustando. Olha que aqui, olha, a costura fica quase imperceptível, fica bem bonita. Estou chegando aqui no final da carreira, veja que falta 2 pontos de base aqui em cima e 2 pontos de base aqui embaixo. Insira a agulha aqui, olha, da maneira que eu já venho fazendo, pegando as alcinhas de fora do último ponto de base e aqui no último, pego o último ponto de base aqui em cima e a alcinha de início aqui embaixo, olha, eu vou pegar apenas um fiozinho dessa correntinha e tiro aqui a laçada. Vou inserir novamente no mesmo lugar, olha. E agora eu vou tirar a laçada, não vou puxar tudo, vou deixar uma argolinha, vou passar a agulha por dentro dela, dessa maneira. Agora eu vou puxar aqui, olha, fechar essa argolinha aqui que eu fiz. E vou puxar um pouco o fio e vou passar novamente a agulha aqui por dentro, formando assim um nozinho. Agora, a gente já fez a costura aqui de cima. Agora vamos fazer a costura no avesso. Veja que vai ficar aqui, ó, as alcinhas pra gente fazer a costura nela. Para fazer a costura no avesso, eu vou pegar o outro fio que eu deixei aqui, olha. E vou passar ele na minha agulha. E aqui, para fazer a costura do avesso, quando a gente fez de frente para a peça, a gente inseria a agulha de cima para baixo. Agora, no avesso, a gente insere a agulha de baixo para cima. Assim, olha. Mas a gente sempre pega a alcinha de fora do ponto de base, dessa maneira. A gente vai inserindo a agulha de baixo para cima, pegando a alcinha de fora, que é essa alcinha que está à mostra. Vai ser sempre nela que a gente vai fazer a costura. Fiz aqui alguns pontos, agora eu puxo o fio ajustando e sigo fazendo desta forma. Pegando uma alcinha de cada ponto de base, lembrando que essa alcinha é a alcinha de fora do ponto de base. Fiz aqui os pontinhos, cheguei aqui no meu último ponto de base, ó. Vou tirar aqui uma laçada. Nessa argolinha que ficou, eu passo a agulha nela, desta forma. Eu venho aqui, ó, fecho aquela argolinha, veja que vai se formar outra aqui, ó. E passo a agulha dessa argola e puxo o fio. E aí eu aperto bem para ficar bem preso. Pronto, fiz a costura no avesso e fiz a costura na frente da peça. Agora a gente vai fazer o acabamento. Estou aqui com o fio e agulhas posicionados em mãos. Vou prender o meu fio de novelo aqui atrás, tá? Vou virar a minha peça de costa. E aqui atrás eu vou inserir a agulha bem aqui no meio, em qualquer ponto de base. E vou fazer um ponto baixíssimo prendendo o fio do novelo. Faço uma corrente e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, olha, nessa carreirinha de diminuição. Quando eu chegar aqui nessa carreira de diminuição, eu volto com vocês. Eu vou fazer todo esse trechinho aqui, onde tem ponto de base. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto.
Fiz aqui esse trecho em ponto baixo, cheguei aqui na diminuição e vou fazer aqui, olha, um ponto baixo no pezinho do ponto e na lateral do ponto eu vou inserir a agulha aqui mais embaixo dele, vou fazer um ponto baixo e agora eu vou fazer um ponto baixo mais aqui em cima do ponto. Não vou fazer ponto aqui no fechamento, vou pular ele aqui nessa alcinha de fechamento e vou vir aqui, olha, depois dela, bem aqui. Vou inserir a agulha aqui e fazer um ponto baixo. Laço o fio na agulha, bem aqui, olha, onde está a união das duas partes, onde a gente fez a costura, eu vou inserir a agulha entre eles, bem aqui no meio, olha. Vou fazer uma forcinha para inserir a agulha aqui, vou fazer 3 pontos altos. Fiz 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos altos, agora eu vou vir aqui, olha, veja que aqui é o fechamento, certo? Vou vir depois do fechamento. Aqui é o fechamento dos pontos, bem aqui, olha. Depois do fechamento, eu insiro a agulha aqui, faço um ponto baixo. Desta forma. E agora, a gente vai fazer a frente da peça. Olha, como que ficou aqui. A gente estava aqui atrás, certo? E fizemos essa parte aqui da costura e agora vamos descer aqui na frente. Para fazer essa parte da frente, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou seguir distribuindo 2 pontos baixos para cada lateral de carreira, dessas carreirinhas de ponto alto. Veja que nessa primeira carreira eu já fiz um ponto baixo. Então eu venho mais embaixo do ponto agora, do ponto alto, faço o outro ponto baixo. Vou para a próxima carreirinha, que é aqui. Venho aqui mais em cima do ponto, faço um ponto baixo. E agora eu vou mais embaixo do ponto, faço o outro. Vou para a próxima carreira, aqui. Mais em cima do ponto, faço um ponto baixo. Mais embaixo do ponto, faço o outro. E eu vou fazendo desta forma quando for carreirinha de ponto alto. Faço 2 pontos baixos na lateral de cada carreira. Feito isso, cheguei aqui nos pontos fantasia. Aqui nos pontos fantasia, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, olha. Porque aqui a gente tem os pontos de base, então fica mais fácil da gente distribuir esses pontos. Onde é correntinha, eu faço um ponto baixo, e onde é ponto alto, eu faço um ponto baixo para cada ponto. Veja que aqui tem um ponto baixo, certo? Eu vou fazer o meu ponto na lateral dele, olha. Cheguei novamente nos pontos altos. Faço um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui na correntinha, faço um ponto baixo. São 2 correntes, mas eu vou fazer ponto baixo em apenas uma, para não ficar sobrecarregado de pontos aqui. Fiz em apenas uma, aí eu já pulo aqui para o ponto baixo, ó, e na lateral dele eu faço um ponto baixo. Olha, fica bem ajustado, certo? Já estou finalizando aqui essa parte dos pontos fantasia. Fiz aqui nos pontos altos, agora aqui nas 2 correntes, eu vou fazer apenas na primeira correntinha, um ponto baixo, aí já venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo nele. Cheguei agora nos pontos altos. Aqui nos pontos altos, a gente faz um ponto baixo mais em cima do ponto e um ponto baixo mais embaixo do ponto. Passa para a próxima carreira. Um ponto baixo mais em cima do ponto e um ponto baixo mais embaixo. Passa para a próxima carreira. Passa para a próxima carreira e segue fazendo desta maneira. Até chegar aqui, ó, no marcador de ponto, onde a gente faz a vira para a outra lateral da gola. Vamos aqui fazer um mais em cima, outro ponto mais embaixo. Chegando aqui,
A gente retira esse marcador, venho aqui nesse espacinho do ponto leque, faço um ponto baixo, viro a minha peça e agora vamos fazer essa lateral da mesma forma que fizemos essa daqui. Eu venho aqui, olha, nessa primeira carreirinha de ponto alto, mais embaixo do ponto, eu faço um ponto baixo, mais em cima do ponto eu faço o outro. Vou para a próxima carreira, faço um ponto mais embaixo e um ponto mais em cima. Veja que uma dinâmica de fazer a distribuição dos pontos é a mesma que fizemos do outro lado. Eu vou fazer aqui toda essa parte, aí eu volto com vocês. Veja como que está ficando, olha. Essa partezinha aqui da gola. Olha, eu comecei aqui, aí eu vim fazendo os pontinhos, olha, até aqui. Eu vou seguir fazendo aqui. Quando eu chegar aqui, olha, nessa parte da costura, eu vou fazer a mesma coisa que fiz aqui e depois eu sigo fazendo ponto baixo, até chegar aqui na emenda. Concluí aqui a volta, veja só. Falta só fazer a emenda aqui da volta. Olha como ficou aqui. Depois que eu fiz aqui o meu último ponto, eu vou pegar aqui, olha, sem fazer mais pontinhos. Eu vou estender a alça e cortar o meu fio. Pego aqui essa ponta de fio, venho aqui no meu primeiro pontinho que eu fiz, ponto baixo, insiro a agulha na lateral dele, desta forma, pegando as duas alcinhas do ponto de base, ó, por baixo delas. Vou pegar essa alcinha e vou levar para trás. Agora, eu venho aqui, ó, de onde ele saiu, insiro a agulha de baixo para cima, entre os dois fiozinhos do ponto de base e vou puxar essa alcinha para dentro, dessa maneira. Agora, eu vou vir aqui, olha, embaixo, no pezinho do ponto baixo, vou puxar essa laçada para baixo. Veja que dessa maneira eu escondo a emenda do fio, certo? E agora a gente vai usar as técnicas que a gente usa para esconder essa ponta de fio e fazer o arremate dela, tá? Vamos fazer agora o acabamento das mangas. Estou aqui com a alcinha de início pronta, fio e agulhas posicionadas em mãos. Vou vir aqui, inserir a minha agulha bem aqui, olha. Veja que aqui na parte de baixo a gente tem esse ponto fantasia. Vou vir bem aqui na emenda das costas com a frente, olha. Bem aqui entre onde faz a divisão das duas partes. Vou vir inserir a agulha aqui e vou prender esse fio fazendo um ponto baixíssimo. Uma corrente. Vou vir aqui na lateral do ponto baixo e vou fazer um ponto baixo nele. Vou colocar o marcador de ponto aqui para me saber que aqui é o início dos meus pontinhos. E aqui, olha, eu vou fazer, veja que aqui temos um ponto alto. Eu vou fazer um ponto baixo mais embaixo dele e um ponto baixo mais em cima. Cheguei na outra lateral de ponto alto, faço um ponto baixo mais embaixo do ponto e outro ponto baixo mais em cima. Chegando aqui no ponto baixo, veja que bem aqui tem um ponto baixo, faço um ponto baixo na lateral dele. Temos outro ponto baixo aqui, faço um ponto baixo aqui também. Aqui nesse ponto alto, faço um ponto baixo embaixo dele e outro ponto baixo mais em cima. Chegamos nas carreirinhas de ponto alto. Vou fazer um ponto baixo mais embaixo do ponto e um ponto baixo mais em cima.
Fiz aqui a primeira carreira, agora eu passo para a próxima carreirinha de ponto alto. Faço um ponto baixo mais embaixo e um ponto baixo mais em cima do ponto. Vou para a próxima carreira. E assim a gente segue fazendo os nossos pontinhos, tá? Quando for ponto fantasia, vamos fazer igual fizemos aqui. Quando é ponto alto, faremos dessa maneira, por toda a volta. Concluí a volta toda em ponto baixo, veja como ficou. Vou fazer a união da volta fazendo um ponto baixíssimo. Aqui é onde está o marcador de ponto. Bem aqui, olha, onde estava o marcador, eu faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, laço o fio na agulha. E agora eu vou fazer uma carreirinha de meio ponto alto. Sigo fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base por toda a volta da peça. Finalizei a volta, olha como ficou aqui, uma carreirinha de meio ponto alto. Eu vou fazer apenas uma. Se você quiser fazer mais voltinhas, fica a seu critério, tá? Feito isso, olha, veja que eu fiz o meu último pontinho aqui. Aí eu vou fazer a união da seguinte maneira. Eu estendo a alça, corto o fio. Venho aqui no primeiro ponto baixo, insiro a agulha de lado, ficando embaixo dos pontos de base. Vou levar esse fio para trás. Venho aqui, olha, no ponto de base onde ele saiu e vou inserir a agulha de baixo para cima entre as duas alcinhas do ponto de base. Vou trazer esse fio para baixo, dessa maneira. Agora, eu venho aqui, nesse próximo ponto baixo, insiro a agulha bem aqui no pezinho dele e trago esse fio para cá. Desta forma. Veja que a emenda fica mais escondida. E agora eu vou vir aqui, ó, no outro ponto anterior, levo esse fio para trás. E faço aqui o arremate e escondo o fio usando a técnica que eu tenho costume, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa na outra manguinha, seguindo a mesma dinâmica com a mesma quantidade de pontos. E aqui embaixo, no barrado, não vou mexer mais, eu vou deixar dessa maneira aqui, só vou fazer aqui o arremate desse fio. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha gostado. Se houver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!